bem? Então hoje a gente trouxe mais um episódio exclusivo do AgroConecta e dessa vez é para as equipes de FRC, onde a gente convidou a equipe 5800 Magic Island Robotics lá de Floripa para contar um pouquinho sobre as premiações e avaliações dessa categoria First Robotics Competition. Então não deixem de compartilhar esse vídeo, dar seu like, se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhum episódio exclusivo do AgroConecta. E acompanhe porque o conteúdo tá incrível. E aí, gente, tudo certo com vocês? Eu sou o Nicolas, da área de programação. Eu sou a Maria, aluna capitã do marketing, e nós dois juntos fazemos parte da área de prêmios aqui da equipe FRC 5800 de Florianópolis, Santa Catarina. Exatamente, hoje a gente está aqui a um convite da nossa querida equipe FTC Agrotech 19193 para explicar um pouquinho de como é que são os prêmios na FRC. Então, chega junto com a gente, vambora! Bom, dentro da FRC a gente tem dois tipos de prêmios, os submissíveis e os apresentáveis. Tem também uma certa região cinzenta entre eles, porque alguns prêmios vão exigir tanto uma parte de submissão, quanto uma de apresentação lá durante a competição. Os prêmios submissíveis consistem basicamente em materiais que a equipe vai produzir antes da competição, produzir e enviar. Então a avaliação deles é feita de forma remota pelos juízes, e a premiação é feita lá na hora da competição. Como exemplo de prêmios submissíveis, a gente pode citar o Digital Animation Award e o Safety Animation Award. Esses dois são prêmios que a equipe vai fazer uma animação, cada um com um tema. O Digital Animation vai celebrar o tema do ano, neste caso Crescendo, e o Safety Animation vai ser gerado em torno de segurança. Aí a equipe pode demonstrar suas habilidades de animação e submetê-las remotamente para avaliação da FIRST, inclusive podendo receber um prêmio bem interessante de 500 doletas. Então, se a sua equipe está interessada, não tenha medo de tentar e ver que animação vocês podem produzir. E uma curiosidade é que esse é o único prêmio da competição que a premiação, né, o troféu, é dado em dinheiro. Então, nenhum outro a gente recebe dinheiro, é só mais o reconhecimento mesmo. Além desses dois prêmios que o Nicolas falou, nós temos outros dois prêmios submissíveis que são muito importantes. Inclusive, são dois dos mais importantes prêmios da competição, que é onde as equipes têm a oportunidade de reconhecer e homenagear membros que são exemplos ali dentro da equipe. Então, a gente tem o Wood Flowers Award, que é o prêmio que reconhece os mentores. Então, cada equipe, né, cada grupo de alunos pode indicar um mentor exemplo e escreve uma redação sobre esse mentor e envia lá para a FIRST, que tem uma banca americana que vai avaliar esses textos. E tem o Jean Slish Award, que é o prêmio que reconhece os esforços, né, o aluno que é modelo na disseminação dos valores da FIRST. Cada equipe pode indicar 2 alunos para esse prêmio e os mentores dessa equipe respondem às perguntas que a FIRST manda. Então, são 5 perguntas que a FIRST manda todo ano, que os mentores pegam e respondem referentes a esse aluno, né? Cada texto, cada pergunta para um aluno. Então, são 2 textos, não é uma pergunta para falar sobre os 2 alunos na mesma pergunta. Só deixar claro. E são 800 caracteres que esse mentor tem para descrever o aluno para cada resposta, né? Pela tamanha importância desses prêmios, a 5800 fez uma parceria com os nossos ex-membros que têm experiência na submissão deles. Esses ex-membros vão estar dispostos a oferecer assistência às equipes que vão querer submeter os prêmios. Então, dicas, correções, todo esse tipo de coisa vão estar disponível no nosso link lá na bio do Instagram, @FRC5800. As que querem essa assistência podem ir lá se inscrever, que esses ex-membros vão ficar muito felizes em ajudar vocês. Dito isso, por mais feliz que a gente vai ficar em receber vocês na assistência, como já estamos aqui, vamos oferecer umas dicas gerais para vocês do mesmo jeito. Isso. A primeira coisa que vocês precisam lembrar na hora de escrever esses textos é que muitas outras equipes também enviaram esse texto. Então, os juízes vão estar lendo vários textos diferentes. E para isso, você precisa encontrar o diferencial do seu indicado. Então, você precisa fazer com que o seu indicado seja lembrado pelos juízes, que eles leiam e lembrem que, é aquela pessoa. Então, um exercício muito bom para fazer nessa questão é você, quando o texto está pronto, trocar o nome do indicado. Se ainda fizer sentido o texto, se ainda estiver coerente, muda porque está muito genérico. Então, aquele texto precisa ser sobre aquela pessoa para causar aquela lembrança nos juízes. Mas se você precisa conhecer tão bem seu indicado, como fazer isso, né? Bom, a melhor dica é você realmente passar tempo com a pessoa que você indicou. Aliás, com as duas. Converse bem com as pessoas, veja que projetos elas fizeram, as motivações que elas têm para estarem na sua equipe. Tem algum motivo pelo qual elas estão ali. E conforme você passa tempo e se interage com elas, você vai descobrir isso cada vez melhor e vai ficar cada vez mais fácil de achar um aspecto único para os textos.
Isso. E puxando nesse gancho de conhecer as pessoas, é muito importante e não tenham medo de tocar nas vulnerabilidades e nos defeitos das pessoas. Porque isso cria uma conexão e cria também uma forma do juiz lembrar especificamente do seu indicado. Então é muito importante trazer, Mariazinha tinha tal dificuldade quando entrou na equipe e hoje em dia a gente já consegue ver a evolução dela. Então isso cria uma conexão com o seu indicado e o juiz. Outra coisa que é importante ter em mente quando se escreve esses prêmios é a questão do tempo. Faça um cronograma de escrita e deixe nele uma importantíssima margem para você revisar o texto, rever ele profundamente. Porque tenham certeza absoluta disso, a primeira parte para um texto ser bom é ser bem ruim. Vocês vão escrever pela primeira vez, vocês vão passar por revisão de outros membros e aquele famoso Google Docs vai ficar pintado de amarelo de cima a baixo com comentários de mentor, de outros alunos. E isso é normal, é parte natural do processo. Não tente fazer tudo de uma vez. Faça um cronograma organizado, às vezes tira um tempo fora do texto para depois voltar. Vocês vão sentir uma refrescada muito melhor na cabeça de vocês, que vai ajudar muito a conseguir colocar as ideias em xeque no papel. Bom, sobre os prêmios apresentáveis. Lá na competição, enquanto a gente tá no nosso pitch, indo de uma partida para outra, pra arena de treino, arrumando robô, naquele caos, passa vários juízes pelo nosso pitch. Eles não têm horário para chegar, eles só vão passando, inclusive várias vezes eles pegam a gente em momentos meio tensos, mas tudo bem, faz parte. E esses juízes param ali, fazem perguntas, conversam com a gente, é uma coisa bem informal mesmo, não é uma entrevista. E eles vão estar avaliando diversos prêmios. E quando a Maria fala diversos, ela realmente quer dizer diversos. Tem vários exemplos, Engineering Inspiration Award, por exemplo, Sustainability Award. A gente adoraria explicar cada um separadamente aqui, mas como são vários e vão ser avaliados meio que ao mesmo tempo, fica um pouco complicado. Nem a gente, quando está sendo avaliado, sabe o que está acontecendo completamente. Por isso, tenha em mente que vocês vão ter a chance aí de mostrar a sua equipe em todos os aspectos para os juízes. Sua sustentabilidade, sua engenharia, sua programação, até sua divulgação por meio de marketing. Tudo isso vai poder ser mostrado naqueles momentos. E se vocês ouviram o que a gente falou anteriormente, vocês sabem que esse é um momento de uma pequena confusão, porque a gente não sabe exatamente o que os juízes estão avaliando. Por isso, é muito importante que a equipe leia detalhadamente as famosas guidelines que a FIRST publica, as guias que mostram o que está sendo avaliado para cada prêmio. É normal que uma equipe tenha mais força em um aspecto do que em outro, então é importante que vocês vejam qual é o prêmio que a equipe vai focar ao máximo, porque assim quando as perguntas vierem, mesmo não sabendo exatamente o que os juízes estão avaliando, vocês podem direcionar as respostas dos alunos para que bata corretamente com o que vocês querem apresentar e fortalecer para os juízes. E como vocês já entenderam que esse é um momento bem atordoante ali na hora, é muito, muito, muito importante pro entendimento do que, pra vocês, né, do que tá acontecendo ali e do juiz, é ter um pitch organizado. Então, às vezes, naquela correria fica um caos, ferramenta espalhada e coisa e briga e tem um robô quebrado da partida e é um caos, tem muita coisa acontecendo mesmo. Então é muito importante que vocês consigam lidar bem com isso. Então às vezes vai ter algo muito ruim acontecendo e o juiz vai chegar e não vai ser um momento bom, eu garanto que isso acontece. Já aconteceu várias vezes com a gente. Então é bom que vocês tenham essa noção de como lidar com essas situações, né? Então não tem como esconder do juiz, a gente sempre, os juízes, né, sempre percebem. Então se tem alguma coisa acontecendo grave, eles vão perceber a bagunça, a euforia de vocês. Mas tentem lidar com isso de uma forma boa, conduzir essa situação. Então, não tem problema nenhum chegar e falar, opa, desculpa, juiz, peraí que aconteceu tal coisa, mas lembrem sempre que ele tá ali avaliando um prêmio, querendo ou não, né? Então, não tem problema mostrar a fragilidade da equipe de vocês, o que tá acontecendo, qual é o problema, mas também lembrem que aquele é um momento que não vai passar de novo, né? Então, tentem lidar bem com a situação sempre. Ainda falando nesse domínio do pitch, é importante que a equipe leve alguma forma de material visual ou alguma comprovação para complementar a explicação de vocês. Vejam que uma explicação meio crua, só ali enquanto vocês consertam o robô sem mostrar nada, fica algo meio vazio, fica difícil do juiz ter uma coisa palpável para ele se guiar. Se vocês mostram imagens, seja um painel, podem ser até post-its ou um caderninho, mas juntem essas coisas, juntem as ações que vocês fizeram, foco no prêmio que vocês querem pegar ao máximo, que a gente mencionou ainda há pouco, e juntem isso em algo que possa ser mostrado visualmente para o juiz.
vai ajudar a sua equipe a passar a mensagem para ele de um modo mais sucinto, eficiente e direto, e vai gerar menos atordoamento pro pessoal que tá trabalhando no robô enquanto você fala com o juiz que tá chegando. E para finalizar as dicas, algo que é muito importante, independente de onde você esteja na competição, se você tá no pitch, se você tá na arena, se você tá na arquibancada, é lembrar que mesmo com tudo que tá acontecendo ali, tem muito estresse, a gente sabe, partida ganha, perdeu, robô quebrou, um monte de coisa acontece, é lembrar de ter uma comunicação boa, então, e respeitosa com a sua equipe e com as outras equipes também. Então, mesmo que o juiz não esteja ali do seu lado falando com você, tem voluntários passando pela competição o tempo inteiro. Então, querendo ou não, você ainda está sendo avaliado, né? Tem outras equipes que estão te olhando, e mesmo que não seja para ganhar um prêmio, mesmo a imagem que você passa da sua equipe, né? Então, lembrem de ser respeitosos com a sua equipe, com as outras equipes que estão ali, porque isso também influencia muito na forma que todo o seu time vai ser avaliado e vai ser visto pelos outros. Tendo esses dois tipos de prêmios esclarecidos, a gente vai puxar um pouquinho daquela zona cinzenta que foi falada antes. Porque sim, tem prêmios que não são estritamente apresentáveis ou submissíveis. Como exemplo, a gente traz de volta o famoso Dean's List. Tem sim uma parte apresentável. Os indicados vão ter horários agendados com a First para irem em uma entrevista, onde eles têm até 10 minutos para explicarem para os juízes um pouco de suas histórias, um pouquinho de quem você é, qual é a sua trajetória até aqui. Só que como a gente sabe que esse é um momento complexo, de bastante pressão e tudo mais, a Maria vai dar umas dicas sobre como funciona esse assunto para ajudar você a ficar um pouco mais leve para as entrevistas. A primeira dica que eu posso dar para vocês, que eu vejo muita gente fazendo e que toda equipe aqui a gente sempre aconselha a não fazer, que é ficar pensando em qual resposta você daria para tal pergunta que o juiz possa fazer. Então, é claro, tem algumas narrativas em mente, porque vocês só têm 10 minutos, então não dá pra deixar pra pensar tudo lá na hora. Mas a entrevista é sobre você, não é nada mais, não é sobre mais ninguém além de você mesmo. E não tem ninguém que saiba falar melhor sobre você e a sua história do que você mesmo. Então, é claro, é muito bom ter algumas coisas em mente, assim, bem pensadas, que é por que você está na sua equipe, o que a First mudou na sua vida, como é que é a sua história, quem você era antes da equipe, quem você é hoje. Então, tenha isso em mente, mas não fique preso em quais perguntas para quais respostas, entendeu? E a segunda dica é algo que nos prende muito, acho que é muito difícil, muita gente tem essa dificuldade, que é falar bem de si mesmo. A gente tem um monte de defeito para colocar sobre nós mesmos, mas sempre trava na hora de falar bem. E o Dean's List é um prêmio que te reconhece. Então, se você tá ali, se você tá passando por isso, é porque a tua equipe te indicou, a tua equipe te vê como um exemplo, então você merece estar ali. Então, não tenha medo de se valorizar, não tenha medo de chegar lá e falar, eu sou muito bom nisso, eu realmente mudei isso na minha equipe, porque é o momento de você falar pros juízes, olha, se eu tô aqui, se eu fui indicada, porque eu mereço, é porque eu fiz isso, aquilo e aquilo outro, entendeu? Então não tenham medo de falar bem de vocês, vão lá, é o momento de vocês. A gente gosta de falar aqui na equipe que o Dean's List é um prêmio, é um muito obrigado que a sua equipe pode te dar por tudo que você fez. Então, valorizem isso, tenham orgulho disso e não tenham medo de falarem bem de vocês. E agora? O que vem agora, Maria? Não sei, Nicolas. Eu te digo o que vem agora. Agora vem o prêmio de maior prestígio dentro da FRC, que mobiliza alunos, mentores e inscritos sob missão nisso, naquilo, o grandioso, famoso Impact Award. O Impact é o prêmio que reconhece os esforços da sua equipe na disseminação dos valores da First e da robótica na sua comunidade. E como a gente havia mencionado na zona cinzenta, ele não está inteiramente em apresentação ou submissão. Há duas partes. A primeira é a parte de submissão. Durante a Build Season, a equipe vai se reunir para escrever o famoso Essay, uma redação com 10 mil caracteres, no qual você vai poder incorporar tudo isso que a sua equipe fez para disseminar, representar e incorporar os valores da First e da Steam. E a gente sabe que 10 mil caracteres parece muita coisa, mas não é. A gente garante pra vocês que não é. A primeira versão de vocês provavelmente vai bater uns 15 mil, eles vão ter que sair recortando depois, é normal. Para ajudar a guiar um pouco esse processo, também tem as famosas questions. São 12 perguntas bem redigidas sobre aspectos da sua equipe, no qual você vai poder responder, puxar as informações e vão te ajudar na etapa do essay. Fica mais claro de escrever as coisas assim.
Quando você envia isso já submetido para a First para avaliação, lá na competição vai ter a apresentação, que é uma das etapas mais importantes, porque ali você tem 7 minutos mais 5 de perguntas para os membros da sua equipe mostrarem no cara a cara para os juízes, frente a frente mesmo, tudo que a sua equipe fez. É um momento extremamente importante, bem tocante, é um momento de nervosismo, acontece, mas a junção desses dois vai indicar o porquê a sua equipe é merecedora de ser uma referência na First. E a gente tem dicas pro Impact, Você Nicolas? pode ter certeza que a gente tem. Claro que a gente tem. O processo é complexo, isso não tem dúvida. Então a gente vai trazer também algumas coisinhas para ajudar a aliviar nesse momento. Não se preocupem. Agora senta que lá vem dica pro Impact Award. Ô, se vem. Pega uma caneta aí e um papelzinho, vai ser bem útil para vocês. A primeira coisa que a gente tem pra falar, que a gente já falou antes, é muito importante pra todos os prêmios, mas no Impact muito mais, sim, 100% importante, é achar um diferencial. Tem muitas equipes na competição, muitas equipes vão ser avaliadas, e a gente, né, todas as equipes da First têm um valores muito parecidos entre nós. Mas cada equipe tem a sua história, a sua realidade, a sua comunidade, de onde você vem, as pessoas que integram, é tudo muito diferente. Então isso é muito importante, achar o diferencial de vocês, achar quais são os pontos que fazem a sua equipe ser a sua equipe e nada pode mudar isso, sabe? Nada é parecido com isso, nada é igual. Então, isso é muito importante, tenham sempre em mente. Então, aquele truque de mudar o nome que eu falei no Wood, muda o nome da equipe quando essa estiver pronto, pra ver se faz sentido. Tudo isso, diferencial. A sua equipe precisa ser lembrada. E pra auxiliar ali na escrita, é normal e é muito bom que a gente procure referências. Então, ir no Hall da Fama lá, ver os textos que as outras equipes submeteram em anos anteriores, ver as questions, mas não ficar preso nisso. Como eu disse, cada equipe tem a sua história, tem as suas características e a sua também. Então ache isso, brinque com isso, use isso na sua essay, que vai fazer todo o diferencial e os juízes vão lembrar da sua equipe. Se você já tem o seu diferencial, você vai precisar passar ele para os juízes. E isso é muito importante, porque sobe a famosa dúvida: emoção ou dados factíveis? É comum ter essa confusão. Não tem exatamente uma regra de ouro de onde aplicar o quê, e o recomendado é sempre que você busque dar um bom equilíbrio entre as duas. Os fatos vão ajudar os juízes a verificarem bem qual é a proporção de como a sua equipe age por onde ela passa. Mas a emoção é que vai conseguir contextualizar tudo e juntar tudo muito bem. Não tem, como eu disse, uma regra de ouro, mas tem proporções comuns a serem tomadas pelas equipes, que é: as questions, como você tem 500 caracteres para responder cada uma, não é lugar para muita palavra bonita. É bom que você seja bem factual e direto e numérico ali. O essay é um ótimo lugar para conseguir equilibrar bem os dois. Você tem 10.000 caracteres, o que não é muito, mas vai te dar espaço para usar os seus fatos e contextualizar bem com a famosa emoçãozinha. E a apresentação é onde você tem a maior chave para ser emotivo, porque os juízes estão ali, estão te vendo, estão te ouvindo, você consegue tocar eles com maior facilidade em relação aos outros casos. Use isso na hora de apresentar e faça essa distribuição. E não esqueça, veja o que encaixa melhor para sua equipe. Como eu disse, não tem uma receita de bolo pronta. Vocês vão achar, conforme vão treinando, o que funciona melhor para vocês. Isso. E ainda sobre essa questão da documentação, dos fatos, da emoção, é muito, muito importante que você prove tudo que você tá falando. Então, é normal, né, que a gente tenha muitos dados, a gente fez muitas coisas, mas os juízes precisam ver isso para ver a veracidade do que vocês estão falando. Então, tudo que vocês fizerem, isso é uma dica não só para o momento que você está escrevendo seu essay, isso é uma dica para todo o seu ano na equipe. Fez uma ação, documenta ela. Quantas pessoas você atingiu, quantas horas você trabalhou, tudo isso é muito válido para colocar em todo o seu processo da essay e do Impact. Então é muito importante. Lá na First, eles disponibilizam um documento de guidelines. Então lá tem todos os termos. Então, se você fala que mentorou uma equipe, então eles têm toda a descrição do que significa para a First mentorar uma equipe. Então, fiquem atentos a isso, porque cada palavrinha que você pode usar pode passar uma visão para os juízes que na hora da documentação não vai provar o que você disse. Então sempre fique atento a isso e leve na hora todos os seus documentos comprovatórios de tudo que você fez. Por fim, não deixe para a última hora, e não tem como frisar isso o suficiente. É um processo muito complexo, tem muita coisa para você fazer, e o ponto que a gente vai frisar mais aqui é a apresentação. Deixe pelo menos 2 semanas para os seus apresentadores treinarem.
até porque o texto está passível a revisões e a mudanças, e é importante que todos eles treinem muito bem a oratória e a fluência. Vale lembrar, o prêmio do Impact é apresentado aos juízes em inglês. Ah, mas precisa 5800 ter um inglês fluente, tem que falar assim, igual quem nasceu nos Estados Unidos? Não, isso é história. Não precisa ter inglês fluente. O treino tá aí justamente para isso. Você vai treinar, vai ver as pesquisas, pesquisa como é que é pronúncia, sinônimo e fala com os membros que já têm mais aquela experiência de como transmitir essa linguagem. Guarda as 2 semanas, elas são valiosas, valem ouro, treina muito bem a oratória e peça para os mentores, para os outros membros acompanharem. Ah, dá feedback, você tá falando bem, você pode acelerar um pouquinho mais a fala. Isso é muito importante e vai ajudar os apresentadores a se sincronizarem para que tudo corra de modo suave e fácil de acompanhar para o juiz na hora de apresentar. Isso. E outra dica adicional que eu lembrei aqui enquanto o Nicolas falava, que é a pessoa que for apresentar precisa conhecer a equipe. Além da apresentação, a gente tem um momento de perguntas lá na hora. Não tem como trocar as pessoas, são só 3 apresentadores. Então, é muito importante que quem tá lá conheça a equipe, conheça os projetos. Então, aqui, o que a gente prefere é quem vai apresentar estar presente em todo momento da escrita do prêmio, do desenvolvimento do prêmio, que isso ajuda muito. E também, para a parte das perguntas na apresentação, peça também para os seus mentores, para os seus colegas assistirem os seus treinos e fazerem perguntas. É muito importante vocês terem isso afiado, né? Então, e como que é a parte de inclusão na sua equipe? Então, pensem sobre isso, a mesma questão do jeans. Pensem sobre o que pode abrir margem, saibam o que dizer sobre a sua pergunta, sobre a sua equipe. Conheça a sua equipe. A Maria tem toda a razão. Uma estratégia que a gente gostaria, de compartilhar com vocês, que a gente usa aqui na 5800 é deleguem apresentadores para diferentes áreas da equipe. Ah, você entende bem sobre o financeiro da equipe? Então, se uma pergunta sobre financeiro vier, você responde. O segundo apresentador entende muito bem sobre a diversidade e as metas de inclusão, todas as ações com isso. Então, uma pergunta sobre diversidade, aquele ali responde. Isso ajuda porque você não tem como combinar a ordem 100%, você não sabe o que vai ser perguntado. Quando você delega as áreas para os apresentadores, fica mais fácil de saber. Perguntar sobre financeiro. Opa, a Maria já treinou o financeiro, ela já sabe que essa é para ela já vai engatar na resposta e não vai atrasar, porque você tem 5 minutos para responder tudo. E isso ajuda até na questão da fluência, né? Porque às vezes o seu apresentador não é fluente em inglês, mas se ele já estudou bem o assunto, é bom até para você pesquisar, ler coisas sobre o financeiro da equipe em inglês, porque daí você chega ali e já consegue desenrolar. Não precisa necessariamente ser nativo, ter a primeira língua em inglês para você apresentar lá. E foi isso, gente. Nós esperamos que vocês tenham gostado e que isso ajude vocês aí, as equipes, nesse processo que é confuso, que é difícil e é muito corrido esse ano, né? 54 dias. E agradecemos também a equipe Agrotech pelo convite. Ficamos muito felizes em participar de um projeto que vai agregar tanto aí na comunidade FIRST aqui no Brasil. Além disso, se vocês ainda têm alguma dúvida ou querem perguntar mais alguma coisa que não seja necessariamente relacionada a prêmios, precisam de uma assistência, não tem problema, a gente está disponível para vocês no nosso Instagram, @FRC5800. Pode chamar lá, a gente vai ficar muito feliz em atender vocês. A gente sabe que tá muito corrido, então desejamos muitas forças para vocês também, guerreiros da semana 1 de regionais na FRC. Vocês não estão sozinhos nessas, ok? Fiquem à vontade para chamar, tenham uma ótima build season e aproveitem muito a competição. Beijo da 5800, gente. Tchau. Tchau. A gente queria agradecer a equipe 5800 por participarem do AgroConecta conosco e espalharem seu conhecimento para as demais equipes, tornando assim o nosso projeto ainda maior. Então é isso, gente. Acompanhe os próximos vídeos aqui no canal. Semana que vem tem mais AgroConecta para vocês. Beijo!